Senhor Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, Dr. António Costa da Silva, Dr. Vicente, em representação do CDS-PP, caras companheiras e companheiros, Santíssima Imprensa aqui presente, minhas senhoras e meus senhores. Foi com muito gosto que aceitei o convite para vir aqui a Évora falar-vos um pouco desta nova etapa para Portugal que se contrapõe à etapa que vivemos com amargura e com dificuldade e com sacrifício em 1911, 1910, 1911. E é uma matéria que quero abordar não tanto como especialista que não sou em matéria económica, eu sou jurista de profissão, professor de Direito e advogado. Hoje, presentemente, desempenho o cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e ocupo-me também do Estado. Portanto, não vos vou falar como especialista, mas dar-vos as minhas impressões acerca da situação económica do país e, sobretudo, fazer o cotejo entre o passado recente, em que tivemos grandes dificuldades, e o povo atravessou pesados sacrifícios, todos nós atravessámos pesados sacrifícios, e a situação atual, que é uma situação que já é uma situação de esperança consolidada, mas em que ainda estamos longe, naturalmente, dos objetivos que pretendemos atingir. E faço tentando mostrar qual é a minha compreensão dos fenómenos económicos que vivemos e reconhecendo que hoje a economia real é uma matéria cada vez mais complexa, que custa por vezes àqueles que não são especialistas e mesmo aos especialistas que estão num conhecimento muito segmentado conhecer, perceber, mas que é fundamental porque a vida política, numa parte substancial, é hoje economia. É a economia estúpida, como dizia um adjunto de um célebre presidente americano quando se discutia o que é que era decisivo para ganhar as eleições. E por isso, de uma forma breve, vou abordar o passado recente, uma situação de dificuldades, uma situação de grande austeridade, isto é, de medidas restritivas extremamente gravosas em matéria de impostos, em matéria de cortes nas pensões, de cortes nas remunerações dos trabalhadores, em particular dos empregados públicos, e a situação de hoje, que é uma situação, como disse há bocadinho, em que há já uma clara esperança, já se vê o final do túnel, e já agora, não fugindo à regra dos oradores anteriores, mas focando de uma maneira ligeiramente diferente, eu penso que o Dr. António Costa fez uma viragem importante, porque em vez de condenar a eito e de tudo achar que é mau, fez aquilo que me parece caracteriza um político sério, que é achar que há coisas bem feitas, que se progrediu, mas que ele se propõe fazer melhor. Vamos ver se isso é possível e é para isso que as campanhas eleitorais servem e a discussão serve. Eu penso que ele não conseguirá fazer essa demonstração, nós conseguiremos, pelo contrário, evidenciar que somos nós que estamos no bom caminho, somos nós que oferecemos condições melhores para que o povo português viva mais feliz e com maior abundância, mas naturalmente é no debate eleitoral, primeiro, e depois quem ganhar terá que demonstrar na prática que as coisas devem ser concretamente discutidas. Esta foi uma grande viragem do dirigente do Partido Socialista e espero que continue assim, porque isso facilita o juízo do povo que pode finalmente fazer uma análise com afirmações concretas e não com vagas frases que é impossível saber se são verdadeiras ou não. Portanto, eu começaria por considerar a herança que recebemos na altura em que foi formado o Governo, em 2011, e por isso não é demais recordar que este Governo atual, que vai terminar as suas funções nas eleições legislativas no final do ano, iniciou as suas funções em 2011 numa situação de emergência financeira que obrigou o país a negociar um programa de assistência externa para resolver uma situação de ruptura iminente do ponto de vista financeiro,
na sequência da perda do acesso ao financiamento do mercado que necessitávamos, como ainda hoje necessitamos, embora em condições muito diferentes em termos de taxas de juros e de próprio acesso ao mercado. Em última análise, como disse um ministro que ficou célebre, o problema era muito simples. Não tínhamos, na altura, dinheiro. Estávamos na bancarrota. E isso significava que, se não houvesse uma solução, um programa para o país que lhe permitisse pagar ordenados, pagar aquilo que consumíamos, sobretudo em termos de importações, naturalmente teríamos uma situação ainda mais calamitosa do que aquela que vivemos na época. No fundo, tínhamos uma situação de contas públicas portuguesas profundamente deficitárias, uma perda clara de confiança dos investidores que não estavam dispostos a emprestar-nos o dinheiro ou faziam-no em termos de uma taxa de juro verdadeiramente proibitiva, de que ainda hoje estamos a sofrer as consequências, e isso só com um grande esforço e um grande sacrifício dos portugueses, da sua capacidade de abnegação e com o apoio dos nossos parceiros europeus. É bom não esquecer que foi esse apoio também muito importante, é que foi viável fazer a reversão da situação que atravessávamos. É por isso que atualmente e no futuro é necessário garantir a manutenção do equilíbrio financeiro das contas públicas, assegurar uma correta gestão da dívida que está longe ainda de estar reduzida àquilo que deveria ser a sua dimensão numa economia sã e em finanças sãs, poder reduzir os encargos públicos e permitir concentrar os recursos financeiros do país num investimento para o progresso e para o crescimento e para o combate ao desemprego, que constitui hoje uma das grandes batalhas e um dos grandes desafios do país. Como já foi aqui referido, embora eu passe rapidamente esses dados, porque são essenciais para a compreensão do que era o passado, antes de iniciarmos uma fase de crescimento, portanto, na fase que poderia classificar de austeridade ou de restrição, passámos de um déficit público que pesava 11,2% do PIB em 2010 para um objetivo que vai ser alcançado em 2015, sob pena de falharmos um importante objetivo que nos é imposto pela própria União Europeia, de 2,7%. E é o primeiro ano que Portugal deixará de estar sob o procedimento por déficits excessivos que já durava desde 2009. Em 2015, as nossas contas públicas deverão alcançar um saldo primário, isto é, um saldo que não conta com os juros, de 4 mil milhões de euros, isto é, cerca de 2,2% do PIB. Esta é uma variável-chave que permite uma correção acumulada ao longo dos últimos 4 anos de quase 19 milhões de euros. Ainda é claramente insuficiente para diminuir o estoque da dívida, mas é um início de um progresso que convém assinalar. Este é, de resto, o primeiro passo para que possamos reduzir a dívida pública portuguesa, visto que nos últimos 3 anos consecutivos Portugal conseguiu eliminar os déficits primários crónicos, alcançando excedentes primários que reduzem as necessidades de endividamento e invertem o caminho que nos conduzia a sucessivas emergências financeiras. Outro aspecto que importa assinalar é que o PIB, calculado através dos dados do Instituto Nacional de Estatística, confirmou recentemente que cresceu 0,9% em 2014, atestando que Portugal retomou, espera-se que definitivamente, se tivermos juízo, o caminho do crescimento. No quarto trimestre de 2014, o PIB cresceu 0,5% em cadeia, uma aceleração da economia em relação ao terceiro trimestre, a qual ficou a dever-se principalmente ao bom desempenho das exportações e que está acima do registado na União Europeia, que cresceu não 0,5%, mas 0,4%, e da zona euro, que cresceu 0,3%. Este ano, esperemos que o PIB cresça um pouco mais, em parte devido também à baixa do petróleo, mas em parte na continuação do caminho de crescimento que temos vindo a seguir. No que respeita às exportações, e é bom assinalar que as exportações e o investimento estrangeiro são 2 dos elementos decisivos para que em Portugal se registre formação de capital, haja capitais e o capital fixo, portanto, possa formar-se e possa, portanto, aumentar a capacidade produtiva do país e, além disso, permitir sustentar as importações que o país tem necessariamente sempre que fazer.
dizia eu que o comércio externo, nas exportações no ano de 2014, constituíram o melhor ano de sempre no que diz respeito à exportação de bens, que ao todo representaram cerca de 48 mil milhões de euros, mais 1.000 milhões do que em 2013, e um aumento de 1,9%, o que significa 4,1% se excluirmos os componentes dos combustíveis, como sabem, tem tido um desempenho importante e tem sido assinalado devidamente, quer pela oposição, quer pelo Governo. Registra-se assim um dinamismo acrescido nas exportações também de serviços, onde se inclui o turismo, que representa hoje cerca de 30% do total das exportações e que no conjunto compensaram um aumento de 3,9% das importações no mesmo período. Este dado é extremamente importante porque uma das coisas que afundou o país foi o excesso dos gastos que fizemos, particularmente no que diz respeito ao consumo e consumo de bens importados do estrangeiro. Ora, a recuperação em termos das exportações foi importante, as exportações atingem hoje cerca de 41% do PIB português, o que compara com 27% daquilo que existia em 2010, mas, para além disso, o turismo desempenha um papel essencial e, ainda por cima, os serviços são um setor com capacidade de desenvolvimento rápido e de grandes virtualidades de crescimento, de um crescimento significativo e, portanto, devemos olhar para o turismo com muito carinho e com muita atenção. Por isso, nós, em 2014, registámos pela terceira vez consecutiva um excedente comercial da balança de bens e serviços, o que é um facto inédito em Portugal desde os últimos 70 anos. Portanto, nem sequer podemos dizer que isto é apenas um fenómeno dos últimos anos. Os últimos anos agravou-se de 2009 a 2011, agravou-se particularmente, mas já este aspecto já vem de longe. Outro ponto extremamente importante que constituía um fator negativo e ainda hoje constitui, mas que está decrescendo, é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego foi de 13,9% em 2014, tendo baixado 2,3% em relação a 2013, redução que representa menos 129 mil portugueses desempregados. Isto é importante porque foi um cálculo estimado por o FMI, designadamente, e também pela Comissão Europeia, por forma errónea para 2014, visto que o FMI previu no início de 2014 que Portugal fecharia o ano com uma taxa de desemprego de 17,7%. Previsão que corrigiu para 14,2% em novembro de 2014, mas também errou, e por seu lado a Comissão Europeia apontava em dezembro uma taxa de 14,5%. Afinal, o resultado confirmado pelas estatísticas do INE foi de 13,9% inferior ao esperado. É ainda muito elevado e, portanto, é necessário continuar a combatê-lo, particularmente o desemprego dos jovens, mas estamos num caminho de continuado progresso. O desemprego em Portugal tem vindo a baixar desde o segundo trimestre de 2013, depois de ter atingido um pico de 17,8% no auge da crise. Apesar de estarmos hoje num caminho de franca e sólida recuperação, este é ainda, como disse, um valor muito elevado e o Governo tem de continuar a trabalhar no sentido de recuperar para o mercado de trabalho o maior número possível de portugueses em situação de desemprego. Acresce que é também necessário que a imigração dos jovens portugueses qualificados, que é um fator de algum modo positivo numa situação de crise, mas que compromete, digamos, as capacidades do país em termos de inovação e em termos de qualificação técnica, é necessário que venha a diminuir e isso significa criação de emprego e atração de um emprego que permita que as pessoas qualificadas tenham trabalho. É claro que, para além das exportações, que são extremamente importantes, quer as exportações de bens transacionáveis, quer as exportações em termos de serviços, em particular o turismo, há um ponto muito importante e no qual os progressos que registámos ainda não são tão brilhantes como nós gostaríamos que fossem, que é na cativação do investimento estrangeiro. Visto que a poupança nacional, embora tenha começado a crescer, e isso é demonstrado claramente nos depósitos dos bancos, que apesar da sua remuneração ter vindo a baixar, os depósitos eles têm vindo a aumentar. Apesar disso,
o investimento, a poupança nacional que se traduz em investimento é claramente insuficiente e precisamos de captar investimento estrangeiro. Isso significa que é necessário que o país tenha credibilidade, que as instituições mereçam a confiança dos investidores estrangeiros e que o investimento possa, portanto, ser em condições razoáveis de funcionamento da nossa economia, ser objeto de uma remuneração capaz. Queria aproveitar a oportunidade para sublinhar que não se tem muitas vezes suficientemente apreciado, aquilo que tem sido o apoio dos nossos parceiros internacionais na União Europeia. Esse apoio que se registou, quer, digamos, no programa financeiro que aplicámos e que finalmente terminou em 2014, e ao qual sucedeu depois este célebre programa de preparação para o sair vitoriosamente do semestre para a preparação do orçamento, então, já vou aludir, e que tanta tinta fez cair nestes últimos 2 dias. Devo sublinhar que há outros aspectos importantes na economia, na gestão da economia ao nível comunitário, que criam condições mais favoráveis ao investimento. Refiro-me, em particular, ao plano Juncker, ou Juncker, consoante queiram pronunciar, que foi recentemente lançado pela nova Comissão Europeia e que tem como objetivo relançar o investimento na União. Sobretudo, fundamentalmente, através de 3 pilares. A criação de um novo fundo para investimentos estratégicos, que irá mobilizar no mínimo 315 mil milhões de euros de investimento público e privado durante os próximos 3 anos, aquilo que se costuma designar por um pipeline de projetos que terá por objetivo canalizar os investimentos para onde são mais necessários, e um plano de ação legislativo e regulatório para tornar a Europa mais atrativa para o investimento. Há ainda um comitê executivo que procura, de uma maneira objetiva, analisar e classificar os investimentos e considerar aqueles que são dignos de serem apoiados, e que é também um incentivo para que os países aperfeiçoem os seus programas de investimento, os seus projetos, a fim de poderem vencer em competição com os seus pares. De igual forma, o programa Horizonte 2020, que já foi aqui assinalado, e a comunicação da Comissão sobre Investigação e Inovação, que constituem instrumentos fundamentais para o relançamento da economia e que, na União Europeia, é uma área que é agora tutelada pelo Comissário Carlos Moedas, que já desempenhou um papel extremamente importante no anterior programa a que estivemos sujeitos. E, naturalmente, que isto conduz a que haja uma percepção dos portugueses diferente sobre o estado da economia, que a pouco e pouco se vai firmando nos espíritos. Esse juízo sobre como a economia está a evoluir é um elemento fundamental para permitir uma melhor governação do país e é também um elemento fundamental, obviamente, em matéria de eleições, visto que as pessoas votam em grande parte de acordo com a economia, o seu bem-estar, as condições de acesso aos serviços públicos e o funcionamento dos serviços públicos essenciais, e é isso que, regra geral, acaba por ditar a vitória nas urnas. E isso hoje é um problema complexo, na medida em que há uma profusão enorme. A primeira realidade, como vos disse, está cada vez mais complicada, e em segundo lugar há uma profusão de informação nos mídias, com grande destaque para as fontes de informação online e para as redes sociais, o que torna por vezes difícil selecionar aquilo que é uma informação correta e equilibrada daquilo que o não é. Depois, também gostava de mencionar, nesta passagem rápida, que o problema do financiamento do Estado também se alterou profundamente. O problema da dívida pública foi pela insustentabilidade dos financiamentos com as taxas de juros que aconteciam, que eram praticadas no mercado para financiar a dívida portuguesa, que foi necessário recorrer ao programa que, digamos, foi consubstanciado na existência depois da Troika, que a União Europeia nos facultou, o programa que nos facultou a União Europeia.
E agora, como veem, as taxas de juros, eu lembro-me que houve uma altura uma grande discussão, porque eu, digamos, não me lembrando que estavam jornalistas a escutar, disse que Portugal não poderia sustentar a sua economia com taxas de juro, com uma taxa de juros média da dívida superior a 4,5%. Ora, hoje, felizmente, e já não é há 2 ou 3 anos, é há 10 anos, estamos a atingir mínimos históricos muito à volta dos 2%. Espero que até seja possível, se as coisas continuarem a correr bem, que essa taxa de juros diminua dos 2%, nos aproximemos da taxa de juros que a Espanha consegue no mercado, mas é uma taxa próxima, muito próxima da italiana, e que são sinais evidentes, por um lado, da confiança que os investidores nacionais e estrangeiros depositam na economia portuguesa, e que são sinais também claros de que é possível, efetivamente, que a dívida, apesar de ter um montante muito elevado, seja possível de ser, digamos, financiada e a pouco seja diminuída. E queria ainda fazer mais 2 ou 3 observações muito rápidas. Uma primeira acerca deste processo de vigilância da Comissão Europeia, que fez agora correr tanta tinta nos jornais e ao pouco tempo na televisão, e que se consubstancia num relatório que a Comissão publicou hoje mesmo, ontem foi apenas uma notícia resumo, e que merece ser devidamente explicado perante o processo de desinformação a que assistimos, motivado porque é uma coisa nova, que não estávamos habituados, e que foi interpretado como algo negativo por muitas pessoas em relação a Portugal, quando é justamente o contrário a conclusão a tirar. Nós não estávamos nesse processo de vigilância, não éramos incluídos, porque jogávamos num campeonato inferior. Como estávamos sob programa, não valia a pena, sabíamos que todos os dados, ou a maior parte dos dados, eram negativos e, portanto, não se justificava estar a ser publicado. Foi a partir do momento em que nos libertámos do programa, em que o programa foi superado, foi fechado, foi ultrapassado, e a propósito do semestre europeu, que faz parte de um conjunto de alterações na governação económica e na arquitetura institucional da União Europeia, criadas com o objetivo de fortalecer a zona euro, que nós passámos a ser incluídos com todos os Estados que são lá mencionados, como é o caso da França, como é o caso da Espanha, como é o caso da Itália e até da própria Alemanha, essa por razões que um pouco surpreendentes para nós que estamos ainda longe de atingir um estado satisfatório em matéria de exportações, ainda precisamos de exportar muito mais, mas eles é por excesso de exportações que estão incluídos, porque isso desorganiza, digamos assim, a macroeconomia da zona euro. E, no fundo, é um processo de monitorização e controlo dos orçamentos nacionais no semestre europeu. A Comissão Europeia passa a assegurar o necessário grau de controlo no equilíbrio das contas públicas nos Estados-membros através da análise dos mecanismos de controlo e dos indicadores macroeconómicos que são considerados. E o relatório que hoje é publicado pela Comissão Europeia é precisamente o resultado desta apreciação, sendo a primeira vez, como disse, que Portugal é sujeito a esta análise, porque durante o programa de assistência económica e financeira o país não estava sujeito a essa avaliação. São dados, em todo o caso, de 2013, eu julgo que em 2014 os dados serão um pouco melhores, mas também não serão, digamos, tão decisivamente melhores, que não deixem de colocar Portugal, quanto aos critérios que foram considerados negativamente, o endividamento externo, já sabíamos, o endividamento privado, já sabíamos, o endividamento público, já sabíamos, e a taxa de desemprego. São tudo 4 fatores que nos conduziram a essa posição de sermos incluídos nesse programa de vigilância e que são, afinal, os fatores que justificam que, efetivamente, ainda não estejamos a viver, digamos, numa situação tranquila em que as restrições às despesas públicas, as restrições a certos aspectos, portanto, a necessidade da poupança, um certo peso fiscal, tenham que ser aplicados justamente porque ainda temos uma dívida muito elevada e, portanto, ainda precisamos de um financiamento externo relativamente importante para podermos, do ponto de vista macroeconómico, ter orçamentos equilibrados. Todos estes indicadores apontam desequilíbrios, o endividamento externo, o endividamento privado, o endividamento público e a taxa de desemprego, apontam desequilíbrios que se têm acumulado desde meados da década de 90 e têm, obviamente, de ser corrigidos, mas, dada a sua dimensão, exigem um tempo mais lampo de ajustamento do que o programa que nós tivemos de suportar.
Portanto, trata-se de uma análise para um procedimento corretivo para os desequilíbrios macroeconómicos e não deve ser confundido com o procedimento de desequilíbrios excessivos, porque esse está relacionado justamente com os desequilíbrios do déficit de cada orçamento. Outros 15 países, entre os quais a Espanha, como já disse, o Reino Unido, os Países Baixos e a própria Alemanha, se encontram noutras categorias de desequilíbrios sujeitos à monitorização e, portanto, são objeto do mesmo tipo de censuras que Portugal foi. E esta desinformação, que por vezes aparece e que muitas vezes é involuntária, digamos que prejudica o país porque as pessoas ficam um pouco desanimadas depois de tantos esforços, então parece que não progredimos. Não é verdade. Não é esse o significado, pelo contrário, deve ser visto como algo que permeia os esforços, porque dá conta de que estamos muito melhores do que nos encontrávamos no passado. E, no fundo, também para esclarecer que a ideia da austeridade e, sobretudo, a ideia da austeridade pela austeridade é uma ideia falsa, não é verdadeira, não é sufragada pelo Governo. Aquilo que se aplica hoje da austeridade é, no fundo, pura e simplesmente, a necessidade de mantermos o equilíbrio das contas públicas e que isso respeita, no fundo, o enorme esforço levado a cabo pelos portugueses durante o cumprimento do programa de assistência. Isto é, fomos obrigados a reduzir o peso do Estado na economia e a redefinir o papel do Estado. Esse é o cerne da reforma do Estado. Muito se tem falado, e já agora se tem gozado sobre a reforma do Estado. A verdade é que a reforma do Estado é um processo contínuo. Não é apenas um processo de fusão de instituições e de modificação de processos, também é, mas não é apenas. Por exemplo, a diminuição do número de empregados para fazer o mesmo tipo de trabalho, o aumento da produtividade, a modificação dos métodos, a reorganização dos serviços públicos, ou, digamos, pôr de parte coisas que são inúteis, cortar, como se diz, as gorduras do Estado, que é mais difícil do que à primeira vista parece. Isso são tudo fórmulas da reforma do Estado, que é, repito, um processo contínuo. Portugal tem feito algumas, e passa-se em múltiplos aspectos, por exemplo, a parte do reordenamento do território, que hoje foi aprovada no Conselho de Ministros, é, de algum modo, uma contribuição para a reforma do Estado. Mas não é um documento único, não é um plano, até porque os planos, digamos, em termos de reformas do Estado, têm sido evidentes falhanços. De modo que o que eu queria dizer-vos era, em síntese, que eu acho que nos encontramos num bom caminho. É preciso perceber que a austeridade não é uma coisa fixa. A austeridade são medidas restritivas adequadas a cada situação e a cada solução e a cada setor. Isso torna-se necessário pelos desequilíbrios que ainda existem, mas não é querido pelos governos. Espera-se que qualquer governo que ganhe as eleições reduza progressivamente a austeridade. Espera-se que um governo que ganhe as eleições, se for responsável, não abandone as restrições que são necessárias para que os equilíbrios que permitiram conseguir chegar até aqui não sejam pura e simplesmente deitados fora. E é esta a visão que eu tenho em relação à situação que o país neste momento atravessa, nesta matéria, em que não sou especialista, mas em que tenho aprendido alguma coisa da minha experiência. Já, de resto, passei pelo Banco de Portugal em tempos idos e aprendi alguma coisa na prática sobre macroeconomia, e acho que nós temos razão e justificação para nos estarmos satisfeitos por estarmos a cumprir um dever muito difícil. É muito desagradável, creiam, que quando se está a fazer o melhor, que as pessoas sabem e podem, e até com resultados que são claramente evidenciam que se está no caminho certo, sistematicamente, faça-se o que se fizer, ser sempre considerado negativamente. Mas é preciso não desistir, é preciso acreditar, e a pouco os nossos compatriotas percebem perfeitamente que as coisas vão sendo melhores e vão-se alcançando resultados positivos. O que se espera das próximas eleições não é nenhuma crítica destrutiva. O que se espera das próximas eleições de partidos responsáveis e de políticos responsáveis é que apreciem serenamente as coisas que foram feitas, podem até elogiá-las, não lhes fica mal, mas propõem-se fazer melhor e expliquem com medidas concretas como é que se chega lá. Palavras vazias, essas, palavras gerais, teorias que não têm em conta a realidade ou que nós não percebemos o que é que as pessoas querem realmente fazer para mudar a situação, é apenas um propósito de se instalar no poder
mas não é um propósito de servir o país. E é esta a minha visão da parte do progresso que vos queria transmitir. Muito obrigado.